Olá pessoal. Bom, depois de analisar aqui um vídeo que a gente fez sobre resolução aqui de propriedades psicométricas, percebi que este problema e o problema anterior, que são relativamente parecidos, né, eles podem ter gerado alguma dúvida para quem está assistindo às aulas. Então eu vou refazer esse mesmo problema, explicando de uma outra forma para ver se fica mais fácil. Mas mesmo assim, né, caso você tenha alguma dúvida, né, entre em contato que a gente esclarece. Então olha lá. Relendo de novo aqui o problema, ele diz o seguinte: então, a temperatura interna de uma parede de uma residência está a 16 graus, e se o ar do quarto está a 21, qual é a máxima umidade relativa que o ar pode ter antes que a condensação ocorra sobre a parede? Então, olha lá, o que está acontecendo aqui é o seguinte: deixa eu colocar de novo o desenho aqui, né? Tá? Então, aqui a minha parede e aqui o meu ar, né? O ar do ambiente. Bom, eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar mais simples, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui um diagrama, o mesmo que está aqui, tá? Mas eu vou fazer de novo aqui do lado, temperatura por volume, que seja, tá? Um diagrama, então um diagrama de temperatura com volume, alguma coisa mais ou menos assim. Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? O ar do ambiente, né, ele está a 21 graus Celsius, ok? Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, ele está nessa condição aqui, 21 graus Celsius. Ok, legal. Bom, nessa condição aqui, a gente sabe que, né, o meu ar atmosférico, aí nessa mistura de ar e vapor de água, a gente sabe que o meu vapor de água está como líquido superaquecido, né? Então, nessa posição aqui, ele é um líquido superaquecido. Quando a gente falou sobre temperatura de ponto de orvalho, o que que a gente viu na temperatura de ponto de orvalho? Bom, a gente viu na temperatura de ponto de orvalho que eu tenho uma condição, vamos supor que meu 21 graus está aqui, ó, né? Então ele está aqui, certo? E aí para esta pressão que ele está, né, que está esse meu vapor de água, se eu for resfriando o meu ar mantendo esta pressão, né, resfriando o ar mantendo essa pressão, o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou reduzindo a temperatura, né? Então minha temperatura vai reduzindo, vai abaixando aqui, né? De forma que quando ele chegar aqui nesta condição, tá? Nesta condição aqui é a minha temperatura de ponto de orvalho, tá? A partir desse ponto, então, vai ocorrer a condensação, ok? Então, o que a gente está encontrando aqui, né? Quais são as condições que a gente está encontrando aqui? A gente está encontrando, então, que a minha temperatura do local é 21 graus Celsius, tá? E ele está uma certa pressão, tal que, se eu resfriar ele, né, for resfriando ele até ele chegar na condição de vapor saturado, essa é a minha temperatura de ponto de orvalho e a partir daí eu vou condensar. Então, esta pressão de vapor aqui, ó, essa pressão parcial de vapor, para esse problema ele equivale a quem? Ele equivale a esta temperatura aqui, né, ó, igual a 16 graus Celsius. Ok? Tá? Então, se eu continuar caminhando aqui, né, continuar caminhando nessa direção, eu vou ter várias pressões, de forma que para 21 graus Celsius existe, né, uma pressão, que é a pressão de saturação a 21 graus Celsius. Tá? Onde então aqui, esta posição aqui, né, nesta posição, eu estou com 21 graus Celsius. Vou colocar aqui, né? 21 graus Celsius. Tá? Aqui é a minha pressão de saturação, que é uma pressão de saturação para a temperatura de 21 graus Celsius. Mas ele não, ele está aqui nessa condição, nessa posição aqui, ok? Como ele está, e aí vamos mudar aqui a cor da caneta para ficar mais fácil, ele está nesta condição, né, nessa posição aqui, e nessa posição a pressão parcial de vapor, tá? Ela tem uma temperatura de saturação que é igual a 16 graus. É isso, tá? Então a gente sabe que a umidade relativa, ela é o quê?
ela é a pressão parcial de vapor pela pressão de saturação, ok? Então, quem vai ser a minha pressão parcial de vapor? Bom, a pressão parcial de vapor é esta pressão que eu estou aqui, né? É essa pressão que eu estou aqui, onde o 21 graus está no momento, ok? Tá? E quem é minha pressão de saturação? Bom, é a pressão de saturação a 21 graus Celsius. Então, este é minha pressão de saturação e essa aqui é minha pressão parcial de vapor. Por isso, então, que a gente vai, para resolver esse problema, fazer o quê? A umidade relativa será, quem é a minha pressão parcial de vapor? Minha pressão parcial de vapor a 21 graus Celsius, ela é igual à pressão de saturação a 16 graus Celsius. E quem é minha pressão de saturação? Bom, minha pressão de saturação é minha pressão de saturação a 21 graus Celsius. Ok? Tá? Então, a pressão parcial de vapor é porque para essa posição onde o ar se encontra, a pressão de vapor que a gente está estudando aqui, essa pressão de vapor para esse caso, é que a gente quer saber quando a temperatura do ambiente é 16. Então, é a pressão parcial, né, de vapor para uma temperatura de 21 graus Celsius, que coincide com com a temperatura de saturação de 16 graus, né, a pressão de saturação para uma temperatura de 16. Por exemplo, né, aqui poderia ser outro caso, eu poderia falar assim, a temperatura da parede é, sei lá, 10 graus Celsius. Ok, então seria como se nessa posição, tá? Nesta posição aqui a 21 graus Celsius aqui, né? Esta pressão parcial de vapor, ela é igual à pressão de saturação a 10 graus Celsius. E aí aqui, em vez de 16, esse ponto aqui seria 10 graus Celsius. Ok? Por isso, então, que na resolução a gente fez isso. Não, umidade relativa igual à pressão parcial de vapor pela pressão de saturação a 21 graus Celsius. Essa pressão parcial de vapor, ela também é a 21 graus Celsius, né, que é a pressão parcial de vapor para 21 graus Celsius, que é igual à pressão de saturação a 16, ok? Tá? E aí, então, a gente interpolou para achar, né, as pressões parciais para 16 graus e 21, e aí encontrou, então, 73,13%, tá? Então, foi dessa forma que a gente resolveu, e o anterior é exatamente a mesma coisa. Tá? O anterior, só para recordar aqui quem não lembra, né? É esse aqui da tubulação de água. Tá? Então a ideia é exatamente a mesma. Né? A tubulação está a 5 graus, só que a vizinhança está a 35. Ok? Tá? Então existe aí, né, uma diferença entre eles. Então o que, que acontece? Aqui a mesma coisa está ocorrendo. Né? Vou tentar usar aqui o desenho. Vamos lá, pegar aqui uma cor qualquer aqui. Então, eu estou a 35 graus, né? Então, com 35 graus, eu estou aqui nessa posição, aqui, ok? Tá? Então, eu estou aqui, 35 graus. Então, 35 graus Celsius é essa linha aí, mas eu estou nessa posição aqui. Ok? Então, aqui é o meu 35 graus Celsius nesta pressão parcial de vapor, tá? Então, uma pressão parcial de vapor para o ar a 35. Bom, se eu for resfriando, 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 vai chegar aqui nessa posição que é a minha temperatura de ponto de orvalho. Essa temperatura de ponto de orvalho, ela é equivalente a essa pressão, né, parcial de vapor, né, que seria então a pressão de saturação para esta temperatura aqui, que é a temperatura, né, de ponto de orvalho, que no caso, para esse problema é 5 graus. Ok? Tá? Então aqui 5 graus. E se eu continuar caminhando nessa direção, eu vou chegar uma hora que para 35 graus Celsius eu vou chegar na pressão de saturação a 35 graus. Ou seja, meu 35 graus vai ser, né, vai estar em cima da posição de vapor saturado. Ok? Então, de novo, eu vou fazer o quê? A umidade relativa vai ser a pressão parcial de vapor a quem? A 35 graus Celsius, sobre a pressão de saturação
a quem? 35 graus Celsius. Tá? Então, aqui, o que ocorre aqui na minha pressão de saturação? Então, ela está a 35 graus Celsius, ok? E a minha pressão parcial de vapor, ela está, né, na posição, né, ela está, nessa pressão parcial de vapor, ela é igual à pressão de saturação quando eu estou a 5 graus Celsius. Ok? Então foi isso que a gente fez, tá? Foi exatamente isso que a gente fez, né? E aí chegou lá, desculpa, chegou a 15,5%. Tá ok? Então, espero que com essa nova explicação vocês tenham entendido. Caso ainda tenha alguma dúvida, né, entre em contato que a gente esclarece. Até mais, então.